Quero compartilhar com você algo de Deus para o seu coração. Você está sintonizado na Rádio Web Pirangi, PIB Pirangi. Eu sou o pastor Davi Francisco, da Igreja Presbiteriana de Pirangi, e você está também no canal e programa Palavras e Obras. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você mais precisa? Já parou para pensar? Será que mais precisa de dinheiro? Ou você mais precisa de saúde? Ou da família? Ou da igreja? De que mais você precisa? Você precisa da paz, da alegria, da felicidade? Ou talvez do alimento, da comida? Talvez da água? Ninguém pode viver sem água. Do que mais você mais precisa? Talvez do ar para respirar? A gente sabe que se uma pessoa ficar 3, talvez no máximo 4 minutos, nem sei se chega a isso tudo, a pessoa morre, a pessoa não consegue viver sem o ar. O que nós mais precisamos? O que nós mais precisamos, todos nós, é de Deus. É de Jesus Cristo. E é interessante que as pessoas, elas estão buscando todas essas coisas que eu acabei de citar, mas eu pergunto, quantas delas estão buscando Deus? Quantas estão buscando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sem Ele, nós não teríamos nenhuma dessas coisas que eu citei. E eu queria falar então sobre 7 fatos, rapidamente 7 fatos que nos levam a Deus, 7 fatos que nos levam a Cristo. O primeiro fato está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo. É o amor de Deus. Esse é o primeiro fato que nos leva a Deus. É o próprio Deus nos buscando. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse o amor de Deus por nós, nós estaríamos todos condenados e perdidos. Ele deu o seu Filho por nós, para vir a este mundo. Viveu, morreu, ressuscitou e um dia voltará para levar para a glória celestial todos aqueles que nele creram como seu Senhor e Salvador. Segundo fato que nos leva a Cristo é a condição do homem diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, essa é a nossa condição. Todos nós somos pecadores, todos pecaram. Terceiro fato que nos leva a Deus é o preço do pecado. Qual o preço do pecado? O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. O salário do nosso pecado, o preço do nosso pecado é a morte, e morte eterna. O quarto fato que nos leva a Deus, a Cristo, é que nós não podemos pagar esse preço, a não ser que a gente vá para o inferno. Porque só se pode pagar pecado ou na cruz, foi o que Jesus fez, ou no inferno. O restante são consequências que nós sofremos nessa vida. Mas pagar, só se paga o pecado com a vida, com a morte. E foi isso que Cristo fez na cruz. Então nós não podemos pagar esse preço altíssimo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 2, 8 e 9, fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha se gabar. Para que ninguém ao chegar no céu venha dizer: sabe por que eu cheguei aqui no céu? Porque na terra eu era muito gente boa, eu não fazia mal para ninguém, então Deus arrumou um lugarzinho para mim aqui no céu. Não, ninguém entra no céu assim. Por isso que nós não podemos pagar, porque é de graça. A salvação é de graça, nós não temos que pagar por ela. Por quê? O quinto fato que nos leva a Cristo vai nos falar sobre isso. Jesus pagou o preço do nosso pecado.
Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser livres da condenação, da morte eterna. Jesus na cruz, ele sofre a condenação no nosso lugar, nos dando a salvação de graça a todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Então, esse é o quinto fato. Jesus pagou o preço. Quinto fato que nos leva a Cristo. E o sexto fato que nos leva a Cristo é que nós precisamos receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, caso queiramos herdar essa bênção de Deus, a salvação, a vida eterna. Eu e você precisamos ter a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos render de corpo e alma a Cristo. A palavra de Deus diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus deu a todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador o poder de ser feito filho de Deus. Nós nascemos criaturas, todos nós, criaturas de Deus. Mas é a partir do momento que você tem a Jesus Cristo, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. E por último, 7 fatos que nos levam a Cristo. O sétimo é a promessa de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 João 5,12: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna como um presente por termos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É assim que nós vamos herdamos a salvação, a vida eterna. Não é através das nossas obras, dos nossos méritos, da nossa bondade própria que não temos, mas é através da graça maravilhosa de Deus nos dando esse presente. Essa promessa é firme porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Por isso que o cristão pode dizer que está salvo, porque ele não está confiando na sua palavra, ele está confiando na palavra de Deus. É Deus quem diz que ele tem a vida e vida eterna, que ele tem a salvação. Você já foi até a Cristo? Já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entendeu de fato o que você mais precisa? Que você possa se render a Jesus, conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração por você neste momento. Amado Deus, querido Pai, agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque lá na cruz Ele pagou o preço dos nossos pecados para que nós tivéssemos o perdão, a salvação, a vida eterna. Meu Deus, nos livre de todo engano, de toda ilusão,